aceitou? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, Pai, orando, ó Deus, pelo Teu servo, ó Deus. Pai, usa o Teu Filho com poder e autoridade aqui nesta noite, Senhor. Pai, nós não sabemos, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, Senhor, mas nós cremos que o Senhor já gerou no coração do Teu Filho. Fala com a Tua igreja, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, fala que os Teus servos ouvem, Senhor, nesta noite. Jesus, abençoa, Pai, a família dele, ó Pai, tudo que o Senhor tem dado a ele, Pai, que o Senhor tem colocado na mão dele, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor. Pai, nesta noite eu te peço, ó Pai, continua, Pai, abençoando, dando sabedoria, Pai, da tua parte para o teu filho, ó Deus. Pai, que ele, ó Pai, esteja na tua dispensação agora, Pai. O vaso é teu, Senhor, mas quem coloca, Pai, a excelência é o Senhor. Quem coloca o azeite é o Senhor, ó Deus. Usa o teu filho nesta noite, ó Pai, porque a tua igreja, Pai, deseja ouvir a tua voz, deseja continuar ouvindo a tua voz neste lugar. Nós damos uma ordem agora, Senhor, ó Deus. Aqui nesta noite, somente quem tem poder de atuação é o Senhor. Pai, nós declaramos, ó Pai, que nenhuma distração, Senhor, ó Deus, tomará conta deste lugar, Senhor, ó Deus. Nenhuma seta maligna, Senhor, Pai, terá poder de atuação. Nós não aceitamos nenhuma insinuação do inimigo para que venha impedir, ó Deus, a tua palavra, Pai, de ser lançada aqui nesta noite, Senhor, ó Pai. Jesus, eu te peço, ó Deus, abençoa o teu servo e o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Amém? Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Já faz um tempo que eu não digo isso no domingo, né? Mas estou aqui. Amém? Muito feliz de estar aqui. Graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradeço aos meus pastores que... Pode se sentar um pouquinho, daqui a pouco a gente levanta de novo. O Senhor já tinha me falado há algum tempo do que eu vou falar hoje. Ele já vinha me falando há alguns dias. E eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, se for para mim falar isso, me dá uma oportunidade. E ontem eu recebi uma mensagem que foi resposta de oração para mim. E Ele me disse mais algumas coisas também. Ele disse para mim que era a minha esposa que ia orar por mim. Não estava no cronograma, era outra pessoa que ia orar e de repente não chegou. E eu comentei com o Jerusmar, chamando, então ela está aqui. E ela orou. Mas ele me disse mais uma coisa, e essa coisa eu vou fazer no final. Eu pedi para ele também essa confirmação e ele confirmou para mim. Isso eu vou fazer no final. Amém? Vou pedir para os irmãos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Amém? Bíblia na mão? Livro de 1 Samuel, amém? Samuel, capítulo 1. E eu quero dizer para vocês que Deus é magnífico. Ele passou de algumas fases na minha vida e Ele tem se mostrado magnífico. Ontem eu estava resolvendo algumas coisas e eu conversando com algumas pessoas. E o rapaz falou assim para mim: nossa, tá uma luta, né, varão? Mas no mesmo momento que eu vi aquela mensagem, Deus falou comigo e falou: não tem vitória sem luta. Então se não entrar na batalha, não tem vitória. Vai se poupar da batalha, mas vai continuar no mesmo lugar. Só tem vitória quem luta. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, no seu versículo 12, amém?
santo é o Senhor. Versículo 12 diz assim: enquanto ela continuava, coloca na versão NVI para mim, ô varão, que é a que eu estou lendo aqui. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava, silenciosamente seus lábios se mexiam, mas não ouvia-se voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando continuará embriagada? Abandona logo esse vinho. Desculpa. E ela respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Pode se sentar e já vai aplaudindo ao Senhor, porque Ele é magnífico. Nós conhecemos muito bem, até porque acabamos de ler essa passagem na Bíblia, essa história toda na Bíblia. A história de Eucana e suas mulheres, era Ana, era Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E nós chegamos a esse fatídico capítulo aqui, onde foi de extrema tristeza para ela, extremo contristamento que ela passou para chegar nesse momento. A Bíblia, ela não diz, eu procurei saber uma pesquisa, mas a Bíblia mesmo não diz quantos filhos Penina tinha. Mas a Bíblia nos informa que todos os anos eles subiam para adorar. Eu pesquisei mais um pouco e tenho um método de investigação de fatos bíblicos, chama-se Midrash. Para você investigar fatos bíblicos, você identificar como chegou aquilo naquela situação, quais foram as nuances daquele texto. E a Midrash supõe que ela tinha 10 filhos. Mas também é uma suposição. Ela não dá certeza que ela tinha 10 filhos. E eu ouvi de um grande homem de Deus que diz assim: onde a Bíblia não tem voz, é melhor que nós não tenhamos ouvidos. Mas eu descobri também que pela Midrash, ela não nos dá certeza, ela nos dá uma suposição. Mas analisando um pouco mais a Bíblia, nós vamos ver. Coloca aí versículo 8, varão, por favor. O versículo 8 ele diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que choras? Por que não come? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor que 10 filhos? Então não precisa de um método todo especial para isso, é só estudar um pouco da Bíblia. A gente vê que se eles subiram para adorar, estava todo mundo lá, Penina, Ana, e a palavra diz que os filhos de Penina sempre estavam lá. E ele viu que Ana estava muito triste naquela ocasião, porque suponhamos que ela tinha 10 filhos, já fazia mais de 10 anos que eles subiam para adorar. Porque não vai ter uma criança de colo e você vai subir com ela, porque diz que ele dava comida para todos, então todos já estavam maiorzinhos, já comiam. Então, suponhamos que seriam 10 filhos, nós sabemos que era muito mais de 10 anos que Ana passava por isso. E ele falou: não sou eu melhor que 10 filhos, porque eles deveriam estar supondo: olha, tem 10 filhos, mas não sou eu melhor que 10 filhos para você. É apenas investigar, está aqui, está falando aqui. Foi o que ele disse. Mas não está explícito, não temos os nomes deles, mas suponhamos que sejam 10. Então, por mais de 10 anos, Ana passava por isso. Humilhação, repulsa, chacota, motivo de risada. Porque se a mãe fazia, os filhos vão seguir a mãe, vão começar a dar risada e apontar também. E a Bíblia não nos diz que Eucana repreendia a Penina. Porque se ele amava mais a Ana, isso a Bíblia diz, que ele amava mais a Ana e dava a ela a porção dobrada, mas não diz que ele repreendia a Penina. Mas isso são fatos para a gente entender para nós aqui. Então Ana chegou a esse momento. A palavra diz que eles comeram e ela se levantou e foi para um lugar à parte.
a palavra nos diz que ela orava, mas não se ouvia a voz. Quer dizer, ela chegou em um ponto que ela não precisava mais que as pessoas ouvissem a voz dela. Porque antes desse versículo na Bíblia, ela disse assim ao marido: dá-me filho, senão eu morro. E ele disse: sou eu no lugar de Deus? Ela estava querendo naquele momento somente um filho. Ela queria somente um filho naquele momento, para ter nos braços dela ali falar: eu dei a luz a um filho. Mas muitas vezes o nosso propósito e a nossa alegria não está alinhado com o propósito de Deus. Por isso algumas coisas perduram tanto, porque a gente precisa se alinhar com a vontade de Deus. Porque Deus sabia, se desse, duas coisas poderiam acontecer. Ela poderia colocar Deus em descrédito, e poderia adorar mais o menino do que quem deu o menino a ela. Então ela precisou chegar nesse momento. Foi quando eu lembro de uma vez que eu disse para algumas pessoas do trabalho, que estavam passando por algumas dificuldades que eu já tinha passado também. E eu costumo falar, ajudar as pessoas, e teve uma pessoa que eu vi que ela já era mais entendida, e eu falei para ela: olha, isso ainda vai apertar um pouco mais. Porque Deus quer extrair de nós o melhor. Ele quer te dar a bênção, e Ele tem tudo pronto para nós. Mas será que se Ele te der agora, isso vai ser bênção para você? Será que se isso Ele te der agora, você vai exaltar mais isso do que o abençoador que te deu? Então Ana chegou neste momento e ela disse assim, quando foi perguntada: não, Senhor, não estou eu embriagada, não tomei nenhum tipo de bebida, estou me derramando diante do Senhor. E hoje nós vamos falar de sinceridade. Amém? Nós entendemos que sinceridade, se você for procurar o significado de sinceridade, ela diz assim: franqueza e honestidade. São os sinônimos básicos que ela dá para sinceridade. Mas isso não nos ajuda muito neste momento. Então eu fui procurar na etimologia da palavra. A etimologia é por que aquela palavra foi criada. Por que apareceu aquela palavra? Não foi simplesmente assim. Por que apareceu aquela palavra? O que culminou para aparecer aquela palavra? Então diz assim: antigamente, os artistas, escultores, eles faziam esculturas. E pela falta de destreza e pela falta de materiais corretos, algumas esculturas tinham algumas falhas, algumas rachaduras, algumas tortuosidades, não eram tão bonitas. Mas para se apresentar uma escultura, ela não podia ser apresentada daquela maneira. A gente tinha que fazer algo diferente. Então eles passavam uma cera na escultura, uma camada de cera na escultura, para ela ser apresentada a quem quisesse ver. Ela ia ser apresentada. Então eles apresentavam aquela escultura com... Está fazendo esse barulho por causa do microfone? É que eu passo aqui? Não? Eles apresentavam essa escultura com essa camada de cera que eles chamavam de ceridade. Uma camada de cera para mostrar para você, para quem fosse ver, para quem fosse admirar, querer comprar a estrutura, que ela era perfeita, lisinha, bonita, brilhante. Mas isso não era verdade. Então, foi criada essa palavra que dizia que as esculturas deviam ser apresentadas sem cera, sem essa ceridade. Então ficou a sinceridade, que nós chegamos à honestidade. Seja honesto com o que você está apresentando para Deus. Sabe, existe, eu não queria dizer essa palavra, mas não tem como fugir, existe algumas máscaras ainda que não nos distanciam, mas
não nos deixam ter a visão clara do que Deus quer de nós. Existe uma camada de cera em nós, que nós colocamos para nos apresentar para Deus. Como essas esculturas eram apresentadas bonitas, boas de alguém adquirir, porque estavam lisinhas, bonitas, não se via falha. Mas para Deus, não tem como ser assim. Nós temos que nos apresentar para Deus sem essa camada de cera. Temos que nos apresentar para Deus sem essa máscara que nos distancia de Deus. Mas não é porque nós queremos ser assim, isso vem desde o começo. E eu vou te falar. No começo Deus criou o Jardim do Éden e colocou um casal lá. E esse casal vivia e só tinha um mandamento: podem comer de tudo, tudo é de vocês, podem cuidar, somente dessa não toquem. Tudo bem, nós conhecemos a história e a mulher foi seduzida, o homem também. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá, mas sabiam que os dois já coabitavam, já moravam ali há tempos, porque cuidavam de tudo. Então Deus desceu e disse: Adão, onde estás? Não porque Deus não sabia onde ele estava, porque Deus é onisciente, Ele sabe onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos pensando e qual é a intenção do nosso pensamento. Mas Deus disse isso para quê? Dando a ele a oportunidade de ser honesto, a oportunidade de ser franco, a oportunidade de ser sincero. Mas Adão disse: é que eu estava nu, aí fiquei com vergonha. Quando ele devia dizer: Senhor, fui seduzido pelo pecado e cometi aquilo que o Senhor disse para mim não cometer. Eu fiz o que o Senhor não permitia que eu fizesse, que o Senhor falou não faça, e eu fiz. Senhor, fui atraído e caí na armadilha. Pai, eu sou esse com falhas. Eu sou esse, Pai. Mas ele não disse isso. Ele prezou pela aparência. Ele disse assim: é que eu estava nu. Eles já viviam ali há muito tempo e ele sabia muito bem o que era nudez. Como chegar para Deus, o onisciente, que colocou ele ali, que formou ele, que deu tudo nas mãos dele, e dizer: é que, desculpa, eu estava nu e aí fiquei com vergonha. Irmãos, e essa máscara vem nos acompanhando. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. Porque vem a nós oportunidades de falar: não fui eu não. Nem sei quem foi que fez isso aí. E se sair do problema? Uma vez, eu trabalhava no shopping muitos anos atrás. Tinha 20 anos, faz alguns anos. Aí eu andava com um pessoal, eram os motoboys lá da época. Não tinha tanto naquela época, tinha os motoboys ali. E eu conversando com eles. E tinha um rapaz que estava tentando mudar de vida, né? Ele saiu de um, como posso dizer, um nicho que ele vivia e queria mudar. Só que ele fez isso sem a presença de Deus. E você fazer isso por espontaneidade é ótimo, mas você fica sem proteção, você fica sem respaldo, você fica sem cobertura, e você fica à mercê de tudo. Então ele começou a contar algumas mentiras para os próprios amigos, e mentia para um, e do um mentia para o outro, e do outro contava uma mentira do outro. E uma vez nós conversando, eu ficava ali só ali com eles conversando, não participava muito. E eu ouvi ele falando assim para um outro rapaz: não, mas é uma mentira que não faz mal para ninguém. Eu contei essa mentira, mas eu não prejudiquei você, não prejudiquei você, não prejudiquei você também. Foi só uma mentirinha, não faz mal para ninguém. Então mentira assim não tem problema. E ele continuou a vida ali. Eu saí dali e aconteceram vários problemas com ele, porque ele tentava mudar de vida, mas sem uma cobertura espiritual. E o que eu quero dizer para você com isso? São situações simples, que a gente era simplesmente falar: Senhor,
eu pequei, Pai. Eu sou esse, Pai. Eu tenho essa falha e eu quero que o Senhor me ajude a mudar de vida. Mas a gente fala, não, Senhor, foi dessa vez, o Senhor me perdoa, eu não vou fazer mais. Na outra semana está fazendo. E uma vez eu ouvi alguém falar na igreja assim, mas Deus não perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas até quando vamos viver essa vida? Que nem dizia um louvor de antigamente, é caindo, tropeçando, levantando e caminhando. E até quando vamos viver isso? Deus não quer isso para nós. Nós temos que andar com Deus, mas para andar com Ele temos que andar em sinceridade. Não pode ter mais essa máscara que não nos deixa ver Deus. Não pode ter mais essa cera que nos mostra para Deus perfeitos, bonitos e arrumados, de gravata, de terno, blazer novo. Deus não quer isso de você. Ele quer que você se derrame e fale, Senhor, eu sou esse, Pai. Eu tento, mas não consigo. Então, me ajuda, Pai. Porque eu sozinho não consigo sair. É essa sinceridade que Deus quer de nós. Porque Deus não tem problema. Não tem problema. Deus não tem... Deus não se importa com nossos problemas, as nossas falhas, os nossos pecados. Deus não se importa com isso. Sabe o que incomoda Deus? O que tem em nós que incomoda Deus? A nossa desonestidade. A desonestidade de falar para Deus que eu vou estar com Ele e eu não vou estar lá. Porque Deus não é assim. Eu olho para uma pessoa e falo, nossa, olha que... Aí eu falo, nossa, Deus ouviu eu falar, não, Deus não é assim. Quando eu olho para alguém e pronuncio algo e falo, você é tal coisa, eu falo, nossa, Deus ouviu eu falar, não podia falar, não, Deus não é assim. E Deus não é alguém que está olhando você nas suas costas, e quando você faz, você fala, nossa, Deus viu o que eu fiz. Não, Deus não é assim não. O Espírito do Senhor está em nós. E muitas vezes Ele grita, não é assim. E nós não ouvimos. Porque nós, povo de Deus, que tomamos a decisão de entregar o nosso livre-arbítrio na mão dEle, como nós pensamos em fazer algo errado, o Espírito Santo grita, não. Mas a gente não ouve. E a gente faz e acha que Ele está nas nossas costas olhando, Ele não está. Ele já sabia da sua intenção. Ele sabia porque você pegou. Ele sabia porque você chegou até lá falando que não, é só um número de telefone. Ai não, ele é só meu amigo só. Não, é só no trabalho. Ele já sabia a sua intenção quando você foi para lá. E o Espírito Santo gritava dentro de você, não. E nós não ouvimos. Porque o Espírito Santo estava tão lá no cantinho da nossa vida. Ele estava tão sem alimento. Ele estava tão esquecido lá no canto que a gente não ouvia mais. E a gente ouvia nossos pensamentos e falava, então é de Deus isso aí. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz essa semana foram essas duas coisas. Eu falei para Deus, e nem a Nana sabia disso, da palavra. E Deus já vinha falando comigo, eu falei, Senhor, se for para me falar, me dá uma oportunidade, Pai. E Ele me deu. Então eu tive a certeza, eu falei, gente, não é coisa da minha cabeça não. Deus está falando, gente. Deus está falando e Ele fala com você, mas você precisa estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente cai em algumas coisas porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente não trata Ele com honestidade, falando, eu sou esse, eu sou falho, então me ajuda nessa questão. Eu sei que o Senhor tem todas as respostas, eu não tenho, mas eu quero chegar, então fala comigo. A gente precisa trazer o Espírito Santo para nós, mas nós precisamos fazer isso que Ana fez. Ela disse, eu estou me derramando diante do Senhor. Então não é só se colocar diante do Senhor e pedir algo e falar como eu ouvi antigamente as pessoas falarem, eu não aceito isso, eu não aceito na minha família, não aceito na minha casa, mas está fazendo o quê? Está fazendo o quê em prol de mudança?
Está fazendo o quê? Em prol de transformação de vida, porque transformação é só o Espírito Santo que faz. Mudança, às vezes você consegue alguma mudança, mas transformação é só a palavra. E para a palavra mudar nossas vidas, nós precisamos estar alinhados. E sem sinceridade, nós não vamos conseguir. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Irmão, a gente quer muito se aproximar do plano de Deus na nossa vida. A gente quer muito fazer a vontade de Deus na nossa vida. A gente quer muito agradar a Deus na nossa vida. Mas, irmão, sem sinceridade. Porque a gente sabe de muitas coisas. A gente precisa se consagrar. A gente precisa se separar. A gente precisa buscar mais de Deus. Mas nós também precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ser honestos com Deus. Ana buscava algo para ela ter um filho. Eu quero ter um filho, e nada acontecia. Passava-se 10, 15 anos e nada acontecia. Mas quando ela entendeu que o projeto era muito maior, que Deus tinha um plano muito maior para ela, e ela só entendeu isso quando ela se derramou diante do Senhor. E depois de ela orar e se derramar, ela disse assim: Senhor, se lembrares da tua serva, e não te esqueceres, e me deres um filho, eu entrego ele ao Senhor. E era isso que precisava. Era isso que Deus precisava. Então aconteceu tudo isso, e a palavra diz que quando ela retornou de ter falado com Eli, o semblante já era outro. Já não tinha mais cara de choro. E a palavra diz que eles foram para casa e na madrugada se levantaram e adoraram. Então ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Samuel. Irmão, quando nós andamos em sinceridade com Deus, a gente se aproxima do plano dele. Quando nós andamos em sinceridade com Deus, que Deus vê e fala: é isso mesmo, era isso que eu queria. Era isso que eu queria ouvir. Aí sim nós entramos de cabeça no projeto dele. Irmãos, eu quero falar algo para vocês que está em Lucas capítulo 6. Não precisa nem abrir, varão, vai ser rapidinho. Vou contar uma história bem rápida. Lucas capítulo 6 diz assim: Jesus estava na sinagoga. E na sinagoga tinham várias pessoas ali, tanto fariseus quanto saduceus, e eles sempre querendo pegar Jesus. Era um dia de sábado. Então tinha um menino que era atrofiado, de uma mão só. Diz a Bíblia, a mão direita. Mas naquele tempo uma atrofia, uma deformidade, não era somente uma doença, era uma sentença. Porque você não podia entrar em certos lugares, você não podia falar com certas pessoas, você não podia participar do culto, você era tido quase como um leproso. Ninguém queria se aproximar muito, que falava: quem pecou? Será que foi ele? Será que foi a mãe, o pai ou a família inteira? Ninguém queria se aproximar. Mas aquele menino estava na sinagoga, talvez se escondendo, talvez sentado no canto, talvez com a mão no bolso. Mas Jesus disse assim: levante-se. E para alguém que está se escondendo em um lugar, em uma festa, em algum lugar que você não era para estar, para alguém que está se escondendo ali, quando alguém aponta para você e fala, dá aquele frio na espinha, que você fala: e agora? Fui descoberto. Mas aquele menino se levantou. E quantas vezes Deus disse para nós: levanta, e nós continuamos com a nossa mão no bolso, nós continuamos escondidos no nosso cantinho, porque pensamos: o que vão falar de mim? O que vão achar de mim? Podem me julgar, o que as pessoas vão falar? Eu não sou perfeito. Mas aquele menino se levantou. E a palavra diz, os evangelhos dizem,
que quando aquele menino se levantou, Jesus disse para ele: vem para cá. E ele foi. E muitas vezes Deus nos diz uma coisa e a gente não faz. Ele sabe de tudo e Ele quer, sabe o que? Nos curar. Mas para curar a sua deformidade, para curar a sua falha, para te fortalecer na sua fraqueza, ela precisa ser exposta. Não dá para Deus curar o que você não mostrou. Ele sabe, mas você tem coragem para se levantar e falar: eu tenho uma falha nessa área, Pai, e eu preciso de cura. Fala: Pai, eu não consigo, mas eu quero. Fala: Pai, eu não consigo parar com isso, mas eu quero. Precisa expor o pecado, precisa expor a fraqueza, precisa expor a falha, para Jesus transformar a vida. Então os evangelhos dizem que aquele menino se levantou e foi até o centro. E à medida que Jesus falou para ele esticar a mão, ele foi esticando a mão. E à medida que ele foi esticando a mão era curada. À medida que ele foi esticando, a mão era curada. À medida que ele foi se aproximando, a mão era curada. E quando chegou próximo de Jesus, já estava tudo pronto. Ele estava curado, ele estava sarado. De aquilo que era vergonha se tornou um motivo de glória, de alegria na vida dele. Aquilo que era vergonha na vida dele se tornou um motivo de alegria. Aquilo que era maldição se tornou motivo de bênção. Aquilo que para ele era sentença de morte se tornou em vida, quando ele decidiu se aproximar de Jesus. O que falta para você se aproximar mais de Jesus? Qual é a coisa, a palavra, a mentira? O que é que tem te afastado de Jesus? Que você só conhece Ele de falar: Jesus está lá, Jesus está no púlpito, Jesus está falando, mas você quer transformação? Eu quero, não me aproximo dEle. Eu preciso me aproximar de Jesus. Fazer igual esse menino, toma coragem. Expõe aquilo que você acha que é vergonha. Expõe aquilo que você acha que é uma sentença de morte. Jesus vai transformar em vida. Expõe aquilo que te envergonhava, e aquilo vai te transformar em motivo de alegria por onde quer que você passar. Seja sincero com o Senhor. Isso foi só para você entender o que a sinceridade pode fazer na sua vida. Varão, coloca aí para mim Salmo 145, 18. Amém? NVI, tá? Salmos 145, versículo 18. Aí você pode dizer assim: ah, mas Deus me quer próximo dele, Deus me quer com ele, e ele me dá problemas para resolver, e ele vem me dando coisas, me dando cargas. É para isso que Deus quer que eu esteja próximo dele? Não, não é para isso. Versículo 18 diz assim: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. É desses que o Senhor se aproxima. Então não adianta invocar o nome do Senhor para te dar uma bênção para a sua vida. Invoca o nome do Senhor com sinceridade e fala: Senhor, eu estou aqui, Pai. O Senhor sabe que eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso também. Mas se isso não for te agradar, pode deixar para lá, Pai. Que eu possa me aproximar do Senhor. Porque Deus não te chama para você resolver os problemas dele. Porque é como um pai chama um filho para lavar o carro. O pai não chama um filho para lavar o carro porque ele quer que o filho lave o carro com ele. Porque muitas vezes ele vai mais atrapalhar do que ajudar. O pai chama um filho para um momento desse, sabe para quê? Porque ele quer um momento com você. Ele quer intimidade com você.
É para isso que Deus fala: aquele que me invocar com sinceridade, eu vou me aproximar, porque Ele quer intimidade com você. Ele não quer que você viva uma religião, Ele quer que você viva o Evangelho. E o Evangelho é proximidade, o Evangelho é intimidade. Não dá para viver o Evangelho se distanciando de Deus, achando que Deus é aquele lá, que Ele fala, e eu ouço e obedeço, e não é. Porque certa vez, no começo, Deus falava, e eles obedeciam. Deus falava e eles obedeciam, e era assim que funcionava, e estava bom para a época. Mas Deus falou: não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E mandou Jesus, que aí nós conseguíamos andar conversando com Deus. A gente conseguia abraçar Deus, a gente conseguia ouvir a voz dele no nosso ouvido. Mas Deus queria mais. Então Jesus foi e Ele mandou o Espírito Santo, que hoje habita em nós. Então Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas a gente precisa agir com sinceridade. Não dá para o Espírito Santo estar dentro de mim e eu agir com falsidade dentro de mim. Eu estou tentando apenas me enganar, porque Ele sabe. Quando eu olho, Ele já sabe por que eu olhei, Ele já sabe o que eu pensei, e Ele já sabe o que eu vou falar. Por isso Ele grita: não! E a gente tem que estar sensível para ouvir a voz dEle. E nós só vamos chegar nesse nível de maturidade se a gente agir com Ele com sinceridade. Sabe o que Deus quer, irmão? Sabe o que Deus quer? Deus não quer pessoas perfeitas, lisinhas e bonitas, sem falha, sem nenhuma mancha. Deus não quer isso, não. Deus quer corações sinceros, que busquem a Ele com sinceridade, que tenham alegria em estar diante da presença dEle. É isso que Deus quer. Oh, glória! Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, não temos como viver o verdadeiro Evangelho de Deus sem sinceridade. A gente sabe, como eu disse, tem muitas coisas que a gente precisa fazer, vamos dizer, fisicamente. Se separar, se consagrar, buscar saber o que Deus quer de nós. Mas de dentro de nós, nós precisamos agir com sinceridade com Deus. E aí nós entendemos porque a tradução de sinceridade é franqueza e honestidade. Porque nós agimos com Deus muitas vezes com desonestidade, tentando maquiar nossas falhas, tentando algumas vezes santificar os nossos pecados, e falando: não, Senhor, não foi bem assim, não. É a mesma coisa que você chegar numa empresa, você está começando e tem alguém acima de você que conhece todo o processo e fala: você fez isso porque você não prestou atenção aqui, por isso que você chegou lá e estava errado. Aí você chegou ontem, fala: não, mas não é bem assim, não. Não é bem assim. Cheguei lá porque não me ajudaram, porque não me falaram, porque não e porque não. Mas é assim que a gente faz com Deus, não é diferente. Muitas vezes Deus fala algumas coisas para nós e nós queremos falar: não, Senhor, mas não foi bem assim. Ele conhecia o nosso pensamento no começo daquele processo, e Ele gritava para a gente não ir, e a gente mesmo assim foi, achando que a nossa voz, a voz da nossa consciência era a voz de Deus. E quando a gente caiu e quebrou a cara e começou a chorar, e começou realmente a se derramar diante do Senhor, que a gente ouviu a voz dEle, e mesmo assim Ele não nos julgou. Ele poderia, porque Ele poderia falar, como a gente ouve muitas vezes, né, das nossas mães: eu te avisei, eu te falei. Mas Ele não é assim. Ele quer realmente que nós chegamos à plenitude da vontade dEle, que nós chegamos a esse status de varão perfeito. E para isso a gente precisa de algumas coisas. Não para fora,
não mostrando para as outras pessoas, mas dentro de nós. A palavra diz que Ana mexia os lábios, mas ninguém ouvia nada, porque não era com eles que Ana estava falando. Ana estava falando com Deus. Ana estava se derramando diante do Senhor. E o que precisa para nós chegarmos a esse ponto? Será que é alguém fazer 10 vezes na nossa frente? Será que é 10 anos esperando? Será que é 10 anos sofrendo? Nós precisamos disso. Como eu disse, Deus não tem problema com as nossas falhas, não. Porque Ele sabe de cada uma delas, onde elas estão, onde elas começaram, onde elas persistiram, onde a gente deu o aval para elas entrarem. Então vamos ser honestos com Deus. Vamos falar com Deus com franqueza. Fala: Senhor, mais uma vez eu caí. Mais uma vez eu não vigiei, Pai. Mais uma vez eu caí, estou fraco e preciso do Senhor. Mas fala para o Senhor: Pai, eu preciso de mudança. Pai, eu preciso ser transformado. Pai, eu quero mais do Senhor. E Ele vai te ajudar. Ele já tem tudo pronto. Ele só precisa que você fale as palavras certas. Ana, quando entrou no propósito do Senhor e falou as palavras certas, recebeu. E sabe aonde pode te levar a sinceridade? Você sabe? Ana falou com Deus com sinceridade. Nasceu um menino, Samuel, e ela entregou na casa do Senhor. E qualquer um que perguntasse quem era Samuel naquele tempo, todo mundo falava: Samuel é conhecido de Dan a Berseba. A integridade de Samuel é conhecida de Dan a Berseba. Sabe o que é isso, irmão? É as pessoas conhecerem a sua integridade de uma extremidade à outra da nação. É de você estar em um país, você ir para outro e alguém fala: não, o pastor, ele é bênção, pode confiar. Você sai de um estado, vai para o outro e você chega lá e fala: não, ele, pode confiar nele. Você sai da sua faculdade e vai para outra e alguém fala: não, ela, pode confiar nela. Por causa de alguém que agiu com sinceridade com Deus, apareceu um homem, um único homem, que foi profeta, que foi juiz e que foi sacerdote, e que a reputação dele era conhecida de uma extremidade à outra. Qualquer um que perguntasse de Samuel, de Dan a Berseba, falava: pode ir, que é homem de Deus. O que ele falar, pode fazer. Pode perguntar para ele, que ele tem intimidade com Deus. Deus fala e ele manda. Deus manda e ele vai e entrega. Será que a nossa reputação está assim? Ou será que a gente vai de um serviço para outro e alguém fala: Rafael, pelo amor de Deus, meu, você anda com aquele menino? Ou será que alguém fala de nós: não, ele pode confiar. Quer empregar? Pode empregar. Será que a nossa reputação está assim? Samuel foi esse grande homem de Deus, que atravessou nações, que falava com Deus. Samuel foi esse homem de Deus, porque a mãe dele resolveu agir com sinceridade com Deus. Esse é o poder da sinceridade com Deus. Então haja com Deus com sinceridade. Às vezes a gente quer planos tão pequenos e a gente não consegue chegar, porque não são planos de Deus para nós. Mas se nós um dia começarmos a agir com sinceridade com Deus, não vai ter mais planos nossos, mas a gente vai entrar no projeto dele. Aí não tem como dar errado, aí não tem como falhar, porque é o projeto de Deus na minha e na sua vida. Essa é a palavra de Deus. A sinceridade pode te levar a lugares que você nem imagina. Você pode estar na sua casa sentado e chegar gente lá de outro estado te bater na palma na sua porta e falar: eu vim falar com você, porque lá onde eu moro falaram que você é homem, é mulher de Deus. É isso que Deus quer de nós.
Ele não quer que nós continuemos agindo com Ele com desonestidade. Seja honesto com Deus. Ele tem tudo para você. Ele que te deu tudo até hoje. Você acha que Ele ia tirar agora? Se perdeu algo, foi coisas que eu disse no começo do ano para algumas pessoas nesse lugar. Eu disse assim, que Deus colocou na minha boca. Eu falei, se Deus tirar algo, se alegra, porque Deus tirou para não te prejudicar. E se Deus colocar alguém, se alegra também, porque Deus colocou, foi para te ajudar. Mas para entender isso, só andando em sinceridade com Deus. Amém? Irmãos, é algo sobrenatural isso. Foi uma leitura breve, foram algumas semanas Deus falando comigo, e eu ficava pensando como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, e muitas vezes a gente quer mascarar o nosso pecado, quer tentar santificar nossas falhas, quando Deus só quer que nós sejamos sinceros. E Ele vai nos levar a lugares onde a gente nunca pensou chegar. E se a gente ainda não for, a nossa reputação vai chegar lá e vai falar, não, Ele pode confiar que esse é o homem de Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Santo é o Senhor. Irmão, só a última coisa foi que Deus me falou também. Eu sei que é o culto dos homens, mas o Senhor me deu um nome para fazer a oração no final. Eu quero dizer antes disso que você que quer uma transformação na sua vida, não quer viver mais esse caminha, cai e volta, caminha, cai e volta. Começa o ano de um jeito, no meio do ano estou bem, final do ano estou mal de novo. Começa o ano de um jeito, no meio do ano estou bem, final do ano estou mal de novo. Eu peço que você venha aqui para receber uma oração, se você se sentir à vontade. Mas Deus quer que nós andemos em sinceridade com Ele. Deus me deu um nome para fazer essa oração final. Pastora Michele, foi o que o Senhor me pediu para fazer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.